Bem, fazer aqui já mais uma pergunta sobre um tema que pegou na semana, né, que é justamente esse problema do financiamento. Rui, nos Estados Unidos é muito comum a ideia do chamado lobby, né? Que para quem não conhece, o lobby são grupos de interesse que são legalizados nos Estados Unidos e em outros países, que podem ir lá ajudar no financiamento de campanha de determinados parlamentares e em outras coisas da política e, por sua vez, e fazer pressão para que esses parlamentares apoiem determinadas pautas, determinados projetos de lei, medidas que são que eles consideram boas. Nós fizemos um pequeno levantamento, porque uma declaração sua na análise de sábado foi muito polêmica, você foi inclusive criticado, nós, como partido de conjunto, por falar do lobby judeu, o lobby sionista, o lobby israelense. Dizendo que colocar que isso daí existiria seria, por si só, uma coisa antissemita, e que dizer que, você também colocou na análise, que as pessoas que sofreram, cujos antepassados sofreram um mal incrível, isso não fornece a elas o direito de praticar males muito similares na época moderna, numa comparação aí com o que é feito hoje com os palestinos por parte do Estado sionista de Israel em relação ao Holocausto. Eu queria te perguntar, que assim, tem muita conversa, né, sobre o lobby judeu. Uma das organizações mais famosas desse lobby é a AIPAC, que significa American Israel Public Affairs Committee, ou Comitê para Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel. Ele foi fundado em 1963, 60 anos atrás, né? E teve aqui, para o pessoal ter uma ideia, né, um gasto declarado em 2014 de 70 milhões de dólares. Uma única organização, existem várias, né? Uma organização, inclusive, que tem sido acusada de ser aliada ao Likud, o partido do ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. É uma conversa corrente nos Estados Unidos que você precisa do apoio dos vários lobbies judeus, né? Que você também tem a Fundação Israelense, Fundação Educacional Israel-Estados Unidos, que tem um faturamento também em 2014 de 50 milhões de dólares, as duas já somam aí 100 milhões, e consideram-se que esse é um dos principais forças do lobby norte-americano, talvez até mais do que a indústria do petróleo, por exemplo. E citam como provas, né, vou pegar aqui uma declaração, em que nós tivemos votação unânime, né, só para o pessoal ter uma ideia, apoiando investidas de Israel contra a faixa de Gaza, foram aprovadas no Senado sem nenhum único voto dissonante. Eu pergunto para você, é antissemitismo discutir o problema do lobby israelense e judeu? E onde que o judeu operário, onde que ele entra nesse lobby? Se ele se beneficia por ele? E qual é o poder de fato desse lobby? Bom, primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que quando nós falamos em poderosos lobbies, né, ligados à comunidade judaica internacional, a Israel, etc., nós estamos falando de uma coisa muito grande. Nos Estados Unidos, o AIPAC é considerado o maior lobby da sociedade norte-americana. Imaginem vocês o tamanho. Se qualquer pessoa que está ouvindo aqui der AIPAC, A-I-P-A-C, no Google, a primeira coisa que aparece é o site do AIPAC. Que é um pouco estranho, porque AIPAC podia ser um monte de coisa, né, em várias línguas. Esse lobby, ele digamos assim, oficialmente, ele financiou um grande número de candidatos, tanto do Partido Republicano como do Partido Democrata. Quer dizer, é um lobby que defende, dentro do bloco imperialista, os interesses do Estado de Israel e outros interesses semelhantes. Quer dizer, é um lobby que está intimamente ligado com o imperialismo norte-americano, né? Nós estamos falando de um dos lobbies, né? É um lobby muito poderoso.
As pessoas que analisaram o AIPAC até hoje, eles analisaram que nenhum presidente norte-americano, nas últimas décadas, foi eleito sem o apoio do AIPAC. Quer dizer, quase que um aval que é necessário para você ser presidente norte-americano. O AIPAC, ele trabalha tanto com o Joe Biden como com o Trump. Né? E também não existe, né, nenhum tipo de crítica dos identitários contra o AIPAC por essa participação no governo Trump. Né, o pessoal simplesmente se cala. Então, quer dizer, nós estamos diante de um... Primeiro que isso é uma coisa muito conhecida, não é que eu estou... Aí vai aparecer algum gaiato aí, né, porque o mundo está cheio de gente ignorante, e vai falar que isso aqui é uma teoria da conspiração. Não, isso aqui não é teoria da conspiração, não é teoria, não é nada. Isso aqui é ultra, hiper conhecido. Né? Então, denunciar esse lobby que trabalha com o Trump e trabalha com o Biden é uma obrigação de qualquer pessoa da esquerda. Se determinados setores aí, judeus, consideram que isso é antissemitismo, bom, simplesmente eles estão contribuindo para que a expressão antissemitismo perca totalmente a razão de ser. Né? Porque se tudo que você falar contra qualquer judeu, contra qualquer israelense, contra qualquer governo, contra a ação do Estado de Israel é antissemitismo, então não vale nada, porque ninguém vai ficar sem criticar. Né? Eu, por exemplo, eu sou assinante do jornal israelense Haaretz, e as críticas do Haaretz ao regime político israelense são muito duras, falam inclusive em fascismo. Né? E eles são judeus. E eles não são judeus proletários, eles são da burguesia também. Né? É tudo uma grande mistificação esse negócio. Né? Logicamente que a população pobre, os judeus pobres, tanto em Israel como no resto do mundo, né, não tem participação nenhuma nisso daí. Eu já falei várias vezes, em várias oportunidades, queria repetir aqui. Vai chegar o dia em que essa estrutura política vai entrar em colapso. O Estado de Israel e tudo mais. Porque ela é sustentada por um sistema político internacional. Se esse sistema entrar em crise, ele está entrando em uma crise muito grave, a situação toda vai entrar em colapso. E aí, o que vai acontecer? O ódio, né, da população árabe e de outros setores vai se voltar contra a maioria dos judeus. Maioria essa que não tem culpa, digamos assim, de nada disso. Né? Isso daí é uma política que é levada adiante por lideranças, elementos da burguesia, elementos associados ao imperialismo. Todo mundo sabe que Israel, né, no Oriente Médio, faz o trabalho do imperialismo, uma espécie de... o território do Estado de Israel é uma espécie de fortaleza militar do imperialismo. Né? O que o governo israelense está fazendo com os palestinos também é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai se voltar contra eles, não tem muito jeito. Né? E eu acho que é uma infelicidade que isso aconteça. Nós, por exemplo, não somos favoráveis que aconteça nada disso, mas é uma coisa que tende a acontecer. Né? Eu acho que a melhor oposição a essa eventualidade, né, é justamente criticar exatamente quem são os responsáveis pela política reacionária, contra-revolucionária e tudo mais. Bom, um outro aspecto desse lobby é o fato de que eles exercem aquilo que o pessoal considera como politicamente correto, identitarismo, é praticado por esses lobbies há muito tempo. Né? A partir de um determinado momento em que a situação do Estado de Israel se tornou mais crítica, né, com os palestinos, eles fazem uma vigilância sobre a opinião pública
para evitar, né, que determinado tipo de notícia que seria desfavorável ao Estado de Israel transpire, né, e venha a público. E nós tivemos o exemplo hoje, né, no dia de hoje, nessa terça-feira, no Brasil. Um grupo de organizações israelenses não, perdão, da comunidade judaica brasileira, tirou uma nota me acusando pessoalmente, acusando o PCO de ser antissemita. É uma barbaridade, não sei o que o pessoal espera com isso daí, né? É uma calúnia, é uma política difamatória, né? Nem pediram explicação de nada, partiram para o ataque. Então, estão se comprometendo aí com uma política contra a esquerda. Isso é muito grave, né? Eu, de fato, denunciei esse lobby. Denunciei, não é a primeira vez que eu denuncio faz muito tempo, e vou continuar denunciando, e é a política oficial do PCO. Para que o pessoal entenda o que nós pensamos o seguinte: qualquer política tal como o antissemitismo, que é uma política tradicional na Europa, bom, também teve no Brasil, é uma política totalmente baseada em uma espécie de delírio ideológico. Ninguém é melhor ou pior por participar de uma religião, de uma raça, de uma etnia, de um grupo X ou Y, né? Nós não podemos ser partidários disso daí porque contraria a nossa filosofia política, a nossa filosofia em geral, né? Sem falar no ridículo, né, de acusar um grupo que é declaradamente marxista, né, sendo que Marx era judeu, e trotskista, sendo que Trotsky também era judeu. É não se dar conta do ridículo. Então, não tem sentido nenhum. A nossa posição sobre o Estado de Israel também não é o esmagamento da população judaica. Nunca foi. A nossa população é uma população, a nossa formulação programática é a seguinte: nós somos contra a existência de um Estado que seja um Estado judeu e que tenha um caráter confessional, quer dizer, religioso. Nós postulamos para a Palestina um Estado palestino, democrático, multinacional e que observe a liberdade religiosa, tanto dos palestinos como dos judeus. Nós achamos que essa posição, que muita gente vai considerar como sendo antissemita, porque nós queremos que acabe o Estado de Israel, tal como ele existe hoje, é uma posição democrática e é uma posição que, se fosse executada, né, serviria para preservar lá a paz, não só na região da Palestina, como em todo o Oriente Médio. Aí vem o pessoal nos acusar. Por que nos acusam? Né? Nós só podemos dizer que há por trás disso daí interesses inconfessáveis. Infelizmente, é um tiro no pé, né? Porque eu fiz a colocação no sábado sobre o debate do nazismo. Com essa declaração deles, o debate, eles estão jogando lenha na fogueira do debate, né? E isso é bom. E a questão do lobby israelense vai aparecer. A gente precisa ver qual é a ação desse lobby no Brasil. Por essa ação que nós estamos vendo agora, e pelo que eu vi também no caso Monark, me parece muito negativo isso daí. Lembrar, né, para todo mundo que vai falar que, por criticar a comunidade judaica, nós somos antissemitas. Uma parcela dessas organizações apoiou o Bolsonaro. Teve gente da comunidade judaica que falou que era um absurdo, né? Outros setores apoiaram o Bolsonaro, que é um fascista. E nós concordamos com essa posição. Eu acho que as coisas estão ligadas aí. E eles jogaram, como é que se diz? Eles deram um tiro de largada para um debate que, na minha opinião, precisa ser feito.
Inclusive o Bolsonaro, acho que logo depois de eleito, ou um pouco antes, ele foi a um evento da Federação Israelita, né, do Rio de Janeiro, e teve mesmo apoio, né, de parcelas aí dos judeus. Queria falar... O Bolsonaro só fala de Israel. É. Isso eu